Olá pessoal, tudo bem? Chegamos à nossa aula 3 de tema intertextualidade. Vamos lá? Primeiro, gente, antes da gente começar, claro, a gente precisa entender o que é intertextualidade. De acordo com o livro do nosso edital, intertextualidade é a relação entre dois textos caracterizada por um citar o outro. Ou seja, quando a gente tem dois textos, lembrando que texto não necessariamente é o que você lê, tá? Texto também pode ser imagem, a linguagem não verbal. Lembra que a gente viu na aula 1 sobre linguagem verbal, não verbal, híbrida? Tudo isso é texto. Pode ser uma música, pode ser um poema, pode ser uma tirinha. Então, qualquer texto que faça referência em relação a outro texto, a gente tem aí uma relação de intertextualidade. Ou seja, é relação entre dois textos, ou até mais, dependendo do caso, tá? Então, vamos lá. Essa relação entre textos pode acontecer no nível formal, ou seja, você vê que a estrutura do poema, por exemplo, é muito parecida com a estrutura de um outro poema, tá? Pode ser no nível conteudístico, ou seja, a estrutura é totalmente diferente. Eu tenho um poema de um lado e uma tirinha, uma história em quadrinhos do outro lado. Mas o conteúdo é muito semelhante, o que está sendo falado é muito semelhante. Então, aí também faz relação de intertextualidade. E a semelhança pode ser apenas estética, então você consegue notar mínimas questões estéticas que te fazem lembrar o outro texto, algum outro texto. Então, não importa, se tem uma relação entre textos, se eu leio um texto e eu consigo automaticamente lembrar de um outro texto, então aí a gente tem a relação de intertextualidade. É importante, gente, que para reconhecer essa relação de intertextualidade, a gente tem uma bagagem cultural, né? A gente tem aí certo conhecimento de mundo, porque às vezes o texto pode fazer referência a uma obra de arte, a uma escultura, que se você não conhecer, você não vai conseguir identificar essa relação. Então é importante que exista aí uma bagagem cultural, um conhecimento de mundo. É importante que você leia bastante, que você sempre saiba o que está acontecendo, né, de atual no mundo e por aí vai, para que você consiga reconhecer e fazer essa relação entre textos, beleza? Coloquei aqui alguns exemplos para vocês entenderem, para ilustrar melhor o que eu estou falando. Olha só, a gente tem aqui uma tirinha, tá? E aí o título tá assim, O Vizinho Serial Killer. E aí a gente percebe, lembrem sempre, tá? A linguagem híbrida, a gente tem aqui um texto híbrido, ou seja, linguagem verbal e não verbal. Então a gente precisa não só ler, né? Eu sei que o vício primeiro é ler o que está escrito nos balões, mas a gente precisa também observar as imagens, porque as imagens estão ali e elas são fundamentais para a gente entender o sentido desse texto. Então, olha só, a gente vê uma porta, né? E alguém está falando lá de dentro da porta. E aí alguém está falando assim, por que esses olhos tão grandes? É para te olhar melhor, Aline. Na tirinha 2, no quadrinho 2. Por que esse nariz tão grande? É para te cheirar melhor, Aline. E por que esse freezer tão grande? Gente, claramente, quando a gente lê, né, e percebe essa questão de dentro do armário, dentro de uma porta, a gente consegue reconhecer que outro texto? O conto da Chapeuzinho Vermelho, né? A Chapeuzinho Vermelho, que tem o lobo mau se passa pela vovozinha e acontece exatamente esse diálogo, muito semelhante, né? Para que esses olhos tão grandes é para te enxergar melhor, para que esse nariz tão grande é para te cheirar melhor. Obviamente tem muita mudança, que o título é O Vizinho Serial Killer, a pessoa tá falando, o vizinho tá falando com uma personagem chamada Aline. Então a gente tem uma série de mudanças, mas ainda assim a gente consegue perceber claramente a relação de intertextualidade dessa tirinha com o conto da Chapeuzinho Vermelho, né? E aí a gente percebe uma semelhança no conteúdo, não na forma nem na estética, porque a forma é totalmente diferente. Um é um conto fantástico, né? Um conto maravilhoso, e o outro é uma tirinha, uma história em quadrinhos, ou seja, a forma, o formato não é igual, mas a gente percebe uma semelhança conteudística, ou seja, o conteúdo é muito parecido e faz automaticamente a gente lembrar do conto da Chapeuzinho Vermelho, né? E aí, no caso lá, a boca, né, a Chapeuzinho pergunta pro lobo
para que a boca tão grande que é para comer a Chapeuzinho, que o lobo mau quer devorar a Chapeuzinho. Aqui no caso, por que esse freezer tão grande? Lembrando que o título é O Vizinho Serial Killer, ou seja, porque ele vai matar a tal da Aline, a personagem, e vai deixar o corpo lá no freezer, né? Meio assustador e medonho para uma tirinha. Mas ok, a gente consegue claramente perceber essa relação de intertextualidade aqui entre essa tirinha e o conto da Chapeuzinho Vermelho, beleza? Agora, se você não conhece o conto da Chapeuzinho Vermelho, você não vai conseguir reparar a intertextualidade, né? É muito raro que alguém não conheça o conto da Chapeuzinho Vermelho, mas nem sempre vai ser simples assim. Pode fazer referência a alguma outra obra que talvez você não conheça. Daí a importância de ter uma bagagem aí, um conhecimento de mundo para que você consiga reconhecer essa relação de intertextualidade, tá? Em algumas questões, a banca até apresenta para você 2 textos e pede para você identificar apenas o tipo de intertextualidade, que é o que a gente ainda vai ver. Então, tudo bem que você não conheça um ou outro texto, porque a questão já vai te dar. Agora, se a questão não te der, então você precisa reconhecer essa intertextualidade, tá? Continuando. Um outro exemplo aqui bem curioso é que a gente teve o filme Tropa de Elite, né? Então a gente repara aqui o Capitão Nascimento logo no cartaz do filme, com aquela roupa característica do Bop, né? Aquela boinazinha ali do Bop e tal, o tipo de letra, no lugar do O aqui, ó, em Tropa de Elite é a caveira, né? A faca com a caveira. E aí a gente repara, beleza, esse é o cartaz do filme Tropa de Elite. E aí uma rede de hortifruti fez um cartaz, né, a propaganda do hortifruti, desse jeito que eu coloquei aqui para vocês, ó. Horta de Elite. Se não for hortifruti, pede para sair. E aí o tomate com aquela boina típica. Então, automaticamente, você consegue reparar a intertextualidade, né? A relação entre os 2 textos. Primeiro pela boina aqui no tomate, que você vê que também aparece no cartaz do filme Tropa de Elite. Segundo, pelo nome que ele colocou no cartaz, Horta de Elite. Então, isso já te lembra claramente Tropa de Elite. E o O também, ó, ao invés de ser uma faca com uma caveira, tem um garfo, tá vendo? Mas é muito semelhante. Fora a frase característica, né? Que é repetida no filme várias vezes, que é o pede para sair. Então, aparece também a frase aqui, se não for hortifruti, que é a marca, né? Pede para sair. Ou seja, claramente você consegue notar essa relação de intertextualidade, né? Essa relação entre esses 2 textos, entre a propaganda do hortifruti e o cartaz do filme Tropa de Elite. Agora, a mesma coisa que eu falei antes, se você não conhece o filme Tropa de Elite, você não vai conseguir identificar a relação entre os textos, tá? Então, aqui nesse caso, está muito tranquilo, você claramente consegue reconhecer aí a relação entre textos. Gente, uma questão interessante é que a relação pode ser entre qualquer texto, tá? Não precisa necessariamente ser tirinha com tirinha ou um cartaz de um filme com um cartaz de propaganda. Não precisa necessariamente a relação ser entre textos da mesma espécie, do mesmo gênero textual. Não, essa relação pode acontecer entre qualquer coisa. Então pode ser entre uma música e uma tirinha, uma música e uma história em quadrinhos. Aqui nesse caso é um filme com uma propaganda, uma publicidade de um hortifruti. Isso pode acontecer em qualquer âmbito, tá? Aqui a gente consegue reparar uma semelhança tanto conteudística quanto estética, né? Porque a gente vê que o conteúdo é semelhante, Tropa de Elite com Horta de Elite. Tanto a estética também, você consegue ver, ó, a montagem do cartaz que se assemelha ao cartaz do filme. Então, a gente tem vários tipos de relações aí entre esses 2 cartazes. Então, acho que deu para entender bem o que significa intertextualidade, né? Relação entre textos, então você olha um e lembra de outro, não necessariamente textos do mesmo gênero textual, poema com poema, música com música, tirinha com tirinha, não, pode ser qualquer coisa, desde que uma coisa faça lembrar a outra. E aí, pode acontecer uma mistura tão grande que eu queria lançar um desafio para vocês. Eu não sei se vocês vão conseguir acertar esse desafio, mas olha só, para vocês entenderem como essa mistura pode acontecer, até em coisas mais inesperadas e menos prováveis, o desafio que eu lanço para vocês é o seguinte: a gente tem uma música, um tipo de rap que é chamado poesia acústica, tem vários, tá? Para quem não conhece, dá uma pesquisada.
Tem poesia acústica 1, 2, 3, vai da 1 até a 9, tá? São rappers que se encontram e fazem a música. E aí a gente tem várias. E tem um trecho de uma poesia acústica, que eu não vou dizer qual, que eu quero que vocês identifiquem. Tem um trecho de uma poesia acústica que faz claramente uma relação de intertextualidade com uma música do Rodriguinho, que é um cantor de pagode. Ou seja, é uma intertextualidade muito pouco provável, né? Porque a gente tem um rap que usa um trecho, faz claramente uma relação de intertextualidade com um pagode do cantor Rodriguinho. Quero ver se vocês vão identificar, então fica aí lançado o desafio para vocês, tá? Tem que encontrar qual é a poesia acústica, porque vai da 1 até a 9, e depois encontrar qual é a parte da música que faz uma referência, faz uma intertextualidade com o pagode do cantor Rodriguinho, tá? Se você encontrar, você me avisa, pode me avisar pelo meu Instagram, por exemplo. O meu Instagram é DéboraOliveira25, @DéboraOliveira25. Se você conseguir encontrar esse desafio, qual é a poesia acústica, que é um rap que faz referência à intertextualidade com o pagode do Rodriguinho, você vai arrasar. Então, encontre aí, tá lançado o desafio. Agora, gente, a gente precisa aprofundar um pouquinho mais, né? Vocês já entenderam o que é intertextualidade, que é essa relação entre textos que podem ser semelhantes ou completamente opostos, tá? A gente precisa agora aprofundar e entender quais são os tipos de intertextualidades existentes, tá? Então, o primeiro tipo que eu coloquei aqui para vocês, que é um dos mais tranquilos, todos são bem tranquilos, na verdade, esse conteúdo não é tão complicado. O primeiro que eu coloquei para vocês é a citação, tá? O que é citação, gente? Citação é quando você transcreve literalmente com todas as palavras o que algum autor falou, tá? E aí você precisa marcar, você precisa identificar no seu texto que você está fazendo essa citação. Como? Muitas vezes por meio de aspas, na maioria das vezes isso aparece por meio de aspas, ou em itálico, ou em negrito. A gente vai ver aqui exemplos, isso vai ficar muito claro. Mas você precisa marcar que isso é de outra pessoa, que não é seu. Porque se você pega o conteúdo de outra pessoa, alguma coisa que outra pessoa falou, ou o texto de alguma outra pessoa, e você não identifica, por exemplo, não coloca as aspas, nem em itálico, nem em negrito, e coloca a referência, né, que é a fonte, quem disse, isso é plágio, tá? Isso é extremamente proibido, porque aí você está se apropriando de alguma coisa que não é sua, tá? De uma fala que não é sua, de um conceito que não é seu. Isso é plágio, isso é completamente proibido, tá? Então você pode usar perfeitamente o que outra pessoa disse, algum dado e tal, mas você precisa demarcar e colocar a fonte. Isso aí é muito comum de vocês fazerem, por exemplo, na redação, né? A gente chama de argumento de autoridade. Por exemplo, é um tema sobre tecnologia e você pega uma frase do Steve Jobs, por exemplo, né? Que tem todo o conhecimento sobre tecnologia, internet, por aí vai, que é o criador da Apple. Então você pega uma frase dele sobre tecnologia e coloca na sua redação. Você pode, claro, chamar argumento de autoridade isso. E você está usando a citação dele para reforçar o seu argumento. Mas o que você vai fazer? Você vai colocar entre aspas e vai dar referência, né? Ou seja, os créditos. Você vai dizer que foi Steve Jobs, obviamente, que disse isso. Então, isso é citar. Essa é a citação. Você pegar alguma coisa de outro lugar, de outra pessoa e marcar que não foi você que disse, que não é seu. Vai colocar em aspas, itálico, negrito e por aí vai, e vai dizer de quem é. Você pode, por exemplo, usar um dado lá da coletânea, né, do texto motivador da sua prova de redação. Como você vai fazer isso? Você vai colocar entre aspas, claro, você não pode se apropriar e dizer que foi você que falou, porque não foi. Então é plágio, isso não pode, tá? Então, exemplo, gente, eu coloquei aí 3 citações para vocês. A primeira, essa aqui, peraí. Essa primeira aqui, ó, é uma citação do Machado de Assis, que a gente vai ver mais pra frente na escola literária chamada Realismo. Eu já até falei disso com vocês brevemente na aula 1, né? Mencionei esse autor super importante. Eu peguei um trechinho, uma frasezinha do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas.
do Machado de Assis. Um trecho do livro em que ele diz: só as grandes paixões são capazes de grandes ações. Então, só para situar vocês, nesse trecho a gente tem uma personagem que trai o marido, que era um casamento só por aparência, eles dois não tinham mais nada, era um casamento de aparência, e ela se apaixona por uma outra pessoa, por um outro cara, e ela foge com esse cara. Só que nisso que ela foge, ela tá preocupada de o marido ir atrás dela, procurar por ela e tentar se vingar e fazer alguma coisa. Nisso, esse amante dela, né, que tá com ela lá fugindo, usa essa frase, responde isso pra ela, fala pra ela assim: Virgínia, só as grandes paixões são capazes de grandes ações. Querendo dizer que o cara não vai atrás dela, o marido não vai atrás dela porque eles não tinham mais nada, era um casamento apenas de aparência. Ele não gosta dela, não tinha nenhum tipo de interesse por ela. Então, se ele não tinha nenhuma paixão, ele não ia se dar o trabalho de ficar procurando e de ir atrás dela, ele simplesmente não ia se importar. E é uma frase que eu gosto muito porque ela pode servir, né? Pode fazer referência a várias coisas na nossa vida, né? Não só nesse caso em que aparece no livro, mas olhem a frase de maneira geral, sem esse contexto que eu falei para vocês. Só as grandes paixões são capazes de grandes ações. Isso em relação a tudo. Se você tem uma grande paixão, se você tem uma grande vontade de fazer alguma coisa, só essa sua grande paixão, essa sua grande vontade é que vai te mover a realizar uma grande ação. Por exemplo, aqui você está estudando muito para conseguir a aprovação, né, no seu concurso da SpaceX. Você só vai conseguir a aprovação se você tiver muita vontade, se você tiver uma grande paixão por isso. Então, essa sua grande paixão vai fazer com que você consiga realizar uma grande ação, que é o estudo e, consequentemente, a aprovação no seu concurso. Porque se você simplesmente não se importa, se você simplesmente não liga, é difícil você ter motivação para conseguir realizar uma grande ação, que é estudar o tempo todo, dia e noite, 24 horas por dia, às vezes conciliar com o trabalho, ou com escola, ou com qualquer outra coisa. Então, muitas vezes a pessoa fica desmotivada, né? Se ela não se importa tanto, vai ser difícil ela conseguir realizar uma grande ação. Então, eu coloquei essa citação, que é uma citação que eu gosto muito, porque a gente pode tirá-la do contexto do livro e ainda assim ela serve para várias coisas na nossa vida, né? Então, eu posso usar essa citação em algum outro texto meu, algum texto que eu vá escrever, ou em alguma redação, em alguma coisa? Posso, mas o que eu preciso fazer? Eu preciso, olhem aqui, usar as aspas, claro, porque não fui eu que disse, né? Então, eu preciso colocar entre aspas para mostrar que é de outra pessoa e colocar a fonte de onde que eu tirei isso. Então, Memórias Póstumas de Brás Cubas é o livro e Machado de Assis é o autor. Eu nem precisava colocar o nome do livro, tá? Eu coloquei para situar vocês, mas se é numa redação ou em qualquer outro texto, eu posso colocar só Machado de Assis, porque é do texto dele, é do livro dele que eu retirei, beleza? Então, eu tô citando Machado de Assis. Eu pego aí uma frase dele, de um livro dele, coloco para mim no meu texto, em alguma coisa que eu esteja produzindo, com as devidas aspas, obviamente, e os créditos, né, de quem disse. Coloquei uma outra citação para vocês, muito comum, por exemplo, em redação também, né? Olha aí. A educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. Não só o mundo inteiro, como o seu mundo, né? Você, a sua família, as pessoas próximas a você. Então, por meio da educação, a gente consegue ascender socialmente e dar condições melhores pra gente, pra nossa família. Fora que a gente consegue melhorar o mundo de maneira geral, né? Quando a gente tem mais consciência, quando a gente é mais crítico e por aí vai. Então, é uma frase que eu também gosto bastante do Nelson Mandela. Opa, apertei alguma coisa aqui que eu não sei o que. Gente, vocês já devem ter reparado, né? Que eu tenho dificuldade com tecnologia. Na aula 1 eu já me enrolei, mas acho que foi. Então, olha aí, ó. Coloca entre aspas e, obviamente, os créditos, né? Então, quem foi que disse isso? Então, você pode usar na sua redação, no seu texto, onde você quiser. Obviamente, citando, dando, então, a referência, dizendo de quem é, colocando entre aspas. Poderia estar em itálico também, por exemplo, tá? Porque isso aí já faz a demarcação. E aqui, ó, o terceiro exemplo que eu coloquei para vocês, isso aí eu retirei de uma monografia
de uma pessoa qualquer, tá? Não importa, é só para vocês verem a estrutura. Como a pessoa colocou na monografia, né, no trabalho de conclusão de curso da faculdade da pessoa. Ela tá lá fazendo a monografia dela, o trabalho dela, e em determinado trecho da monografia aparece isso aqui, ó. Conforme afirmado por Kensky, esse 2007, página 25, é de onde a pessoa tirou, tá? Então, é um livro da pessoa que foi publicado em 2007, a página número 25. Então, conforme afirmado por Kensky, o conceito de novas tecnologias é variável e contextual. Então, a pessoa começa, né, dizendo de quem é, porque está no meio do texto lá dela, não está isolado como eu botei nos outros exemplos, coloca de onde isso foi retirado, mas também não precisava, poderia só ter colocado Kensky, que é o nome do autor, e as aspas para demarcar o que essa pessoa disse, né? Que no caso não foi o autor da monografia que disse, então ele precisa dar os créditos. Se ele só pega e coloca essa frase direto na monografia como se fosse dele, isso é plágio, isso é apropriação de um discurso que não é seu, isso é totalmente proibido. Se você faz isso na sua redação, as linhas são descontadas, né? A mesma coisa se você copia uma redação, você copia um trabalho, por exemplo, da escola, enfim, da faculdade, da internet. Você copia igualzinho que outra pessoa fez, não dá os créditos, isso é plágio, é zero na mesma hora, isso é proibido, tá? Eu fiz letras, né, na UFRJ, como eu falei pra vocês na aula 1, ou na apresentação, eu acho, não lembro. E teve uma disciplina que eu fiz, eu acho que era literatura espanhola, se eu não me engano, que um aluno simplesmente entregou um trabalho que o professor pediu todo copiado da internet. O professor ficou tão revoltado que abriu um processo na universidade contra ele, pedindo a expulsão do aluno. Ou seja, isso é sério mesmo, o plágio é crime, assim, no âmbito universitário, é totalmente proibido, é totalmente errado. Então, pelo amor de Deus, não façam isso. Se vocês vão usar alguma coisa de outra pessoa, se vocês querem citar, ou seja, colocar exatamente com as mesmas palavras que essa pessoa disse, você pode? Pode, mas deem os créditos, ou seja, coloquem entre aspas e digam quem foi que falou, beleza? Continuando, gente, olha só. Ali eu peguei frases isoladas, né, que eu tirei de livros e tudo mais, ou de discursos, no caso o Nelson Mandela falou aquilo, né, então um discurso oral, e coloquei para vocês isoladamente. Agora aqui eu quero mostrar para vocês uma relação entre dois textos escritos, tá? Primeiro eu preciso apresentar a vocês esse conto aí, esse poema, que é um poema do Gonçalves Dias, um poema chamado Canção do Exílio. Gente, esse é o poema, não vou dizer o mais famoso, mas um dos mais famosos da literatura brasileira, tá? Vocês vão ver esse poema o tempo todo. Talvez vocês já conheçam, talvez vocês já tenham feito questões com esse poema em algum momento da vida de vocês, mas esse é um poema muito famoso. Como é um poema muito famoso, vocês vão ver que ele é muito usado na intertextualidade. Então, tem várias outras versões desse poema, né, que outras pessoas fizeram utilizando a relação de intertextualidade com esse poema, porque por ser muito famoso, as pessoas logo conseguem identificar que é uma relação com ele, tá? Então, eu vou ler para vocês. Primeiro, o contexto desse poema. Esse poema é do Gonçalves Dias e ele não estava no Brasil, ele estava exilado em Portugal, tá? Mas ele sentia muita falta do Brasil. Esse poema vem de uma escola literária chamada Romantismo, que a gente vai ver mais pra frente, tá? Que é a primeira geração do romantismo, que é uma geração nacionalista, ou seja, que tem o objetivo de criar uma identidade nacional, exaltar o patriotismo e exaltar o que tem de melhor no Brasil. A gente vai ver isso mais pra frente, tá? Então, o Gonçalves Dias, esse poeta, ele tá lá em Portugal, mas ele sente muita falta do Brasil, ele quer exaltar o Brasil. Então ele faz esse poema, Canção do Exílio, porque ele tá lá em Portugal exilado, ele não tá no Brasil, tá? E aí o poema é assim: Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Gente, minha terra. Esse minha terra é a terra dele, que é o Brasil, tá? E aí quando ele diz as aves que aqui gorjeiam, aqui é Portugal, onde ele tá. Não gorjeiam como lá. Lá é o Brasil.
gorjeiam quer dizer cantam, tá? Então, as aves que aqui em Portugal cantam, não cantam como as aves do Brasil, querendo dizer que as aves do Brasil são muito melhores, tá? E aí continua. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. O nosso é Brasil, tá? Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Minha terra tem primores, que tais não encontro eu cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores que não encontro por cá, sem que ainda aviste as palmeiras, onde canta o sabiá. Então, é um poema de exaltação do Brasil, da fauna e da flora, né? Ele fala bastante, ele repete bastante esses dois versos, em que ele fala de palmeiras e sabiá. Então, palmeiras, né, que são as árvores típicas brasileiras, e sabiá, a ave, o pássaro típico brasileiro também. Então, é um canto, né, um poema de exaltação à pátria, de exaltação do Brasil, beleza? Não sei se vocês repararam durante a leitura do poema que tem uma relação clara de intertextualidade com o hino nacional. O hino nacional foi feito depois desse poema. E como esse poema ficou muito conhecido e é um poema de exaltação do Brasil, então na hora de fazer o hino nacional, os criadores utilizaram trechos da Canção do Exílio. Então a gente tem esse trecho do hino, né? Aqui, ó, na segunda estrofe que fala: do que é terra mais garrida, teus risonhos, lindos campos, têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Então, repararam? Aqui, ó, essa estrofe aqui, ó. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Claramente a gente consegue reparar isso aí, né? Ó, tem mais flores, nossos bosques tem mais vida, nossa vida mais amores. E repararam que tá entre aspas, né? Olha aí, a parte direta, né? Que a gente vê igualzinho mesmo do hino, tá entre aspas. Porque isso foi retirado igualzinho do poema. Talvez vocês tenham reconhecido, né? Na leitura do poema, talvez vocês tenham reconhecido que tinha uma coisa parecida aí e tal do hino com o hino nacional, né? Então, é uma citação que a gente tem dentro do nosso hino, fazendo referência a um poema conhecido da literatura brasileira, tá? O outro tipo de intertextualidade, gente, é a paráfrase. O que é a paráfrase? A paráfrase é quando você mantém o sentido original, mas você muda a estrutura. O que isso significa? Você vai dizer, repetir o que outra pessoa disse, o que você ouviu em outro lugar, mas com as suas palavras. Então, você precisa manter o conteúdo, tá? Você precisa manter o mesmo sentido do que a pessoa disse. Só que você vai explicar isso com as suas palavras. Você não vai colocar igualzinho. Quando você coloca igualzinho o que outra pessoa disse, é citação. Você precisa colocar entre aspas. Agora, quando você explica com as suas palavras, é paráfrase. Então, olha só. Lembram que eu coloquei aqui a citação do Machado de Assis, né? Entre aspas, coloquei lá no slide anterior. Aí eu pego e eu quero explicar para vocês ou para outra pessoa, ou até mesmo eu quero colocar no meu texto, mas não quero colocar igualzinho, tá? Eu quero explicar com as minhas próprias palavras o que o Machado de Assis disse. Então, ao invés de eu colocar assim, como está no exemplo 1, entre aspas, só as grandes paixões são capazes de grandes ações, eu vou explicar, mantendo o sentido, mas eu vou explicar com as minhas palavras. Então, olhem aqui o exemplo 2. Como bem refletiu Machado de Assis no livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, é impossível realizar ações verdadeiramente relevantes se não houver paixão. Repararam que eu quis dizer a mesma coisa? Só que eu não coloquei igualzinho como Machado de Assis disse.
eu expliquei com as minhas palavras. Ainda assim eu dou os créditos, né? Porque não fui eu que criei isso. Então eu digo aí quem foi que falou, Machado de Assis, mas eu não preciso usar aspas. Eu usei aspas só no nome do livro, tá, gente? Mas no que está sendo dito, ó, daqui até aqui, eu não usei aspas, porque eu tô explicando com as minhas próprias palavras. Então fui eu que criei isso aí. Eu expliquei com as minhas palavras, então eu não preciso colocar aspas, tá? Quando isso acontece muito, gente, isso acontece muito na escola, né? Virou até meme, inclusive, não sei se vocês conhecem esse meme, mas isso acontece muito na escola. Por exemplo, seu amigo fez o trabalho, você não fez, você não tem ideia de como que faz o trabalho. Aí você fala pro seu amigo, pô, posso copiar seu trabalho? Só que, obviamente, vai pegar mal se entregar 2 trabalhos idênticos, né? A professora ou o professor vai perceber que você está copiando, que tem 2 trabalhos iguais. Então, o que você faz? Você parafraseia. O que é parafrasear? Você diz as mesmas coisas, só que você muda ali uma palavra por outra, um sinônimo por outro, muda uma vírgula aqui, outra vírgula ali, muda a estrutura da frase. Você está dizendo a mesma coisa, você está dando a mesma resposta, mas você está parafraseando, ou seja, você está dizendo isso com as suas próprias palavras, né? Até em prova, às vezes, a gente pega, assim, por exemplo, o aluno claramente colou do outro. Só que não é tão fácil da gente perceber quando um aluno claramente colou do outro, quando um aluno parafraseia a resposta do outro. Porque a resposta certa é aquela, só que ele explicou com as próprias palavras dele. Então, beleza, como é que eu vou saber que ele copiou? Não sei. Ele pode ter acertado de fato a questão. Agora, quando a gente tem 2 alunos que colocam a mesma resposta idêntica, dizendo com as mesmas palavras, uma questão, por exemplo, de interpretação de texto, não tô falando de exatas não, tá, gente? Porque de exatas o número é aquele, vai fazer o quê? Não tem como, é igual. Mas uma questão, por exemplo, de português, de literatura e tal, história, geografia, uma questão que você precisa explicar com as suas palavras, qual a possibilidade de 2 pessoas darem exatamente a mesma resposta idêntica? Só colando, né? Porque cada um vai explicar com as suas próprias palavras. Então isso virou até meme. Olha aqui o exemplo 1. Já terminou o trabalho? Deixa eu copiar. Ok, só não faz igual. Aí a gente repara que não ficou igual, mas a semelhança claramente encontrada, né? O álbum do Linkin Park com o álbum do Sorriso Maroto. Pode ser que tenha sido coincidência ou não, né? Pode ser que tenha servido de inspiração. Aqui no exemplo 2 a mesma coisa. A gente tem negresco, o biscoito, escureto e o de baixo não tá aparecendo, mas é negreto. Gente, muito parecido, né? Como se realmente um tivesse se inspirado no outro para criar até a estética, não só o nome, mas a estética, olha aí, dos biscoitos, tudo azul, uma letra parecida, o biscoito, o aspecto do biscoito muito semelhante. Então isso é parafrasear, é quando você não faz igual, porque fazer igual é citação, como a gente viu, né, entre aspas. Você explica com as suas próprias palavras, mas mantém o sentido, tá? Mas explica com as suas próprias palavras. Já a paródia, gente, é o oposto da paráfrase. Na paródia, a gente muda o sentido, mas mantém a estrutura, porque a gente precisa reconhecer o texto que está sendo parodiado. Então, a gente vai manter a estrutura para que você consiga reconhecer e lembrar, só que a paródia, ela vai mudar totalmente o sentido. A paródia pode ser crítica, então ela faz uma crítica ao texto original, mantendo a estrutura, mas o sentido, o conteúdo mudou totalmente. Ou ela pode ser irônica ou até humorística. Por exemplo, voltamos à Canção do Exílio, né? Que eu falei para vocês que é um dos poemas mais famosos e mais parodiados, que mais tem relação de intertextualidade. A gente acabou de ler, né? A Canção do Exílio. Então vocês viram que é uma canção, é um poema de exaltação do Brasil. Aí eu coloquei para vocês uma paródia que foi feita de estudantes de uma escola da Penha, um bairro da Zona Norte aqui da cidade do Rio de Janeiro. E aí, a Penha, gente, é um bairro que não é privilegiado, tá? É um bairro
é muitas vezes perigoso em determinada região e tudo mais, tem tiroteio frequente, assalto, blá blá blá, como quase todos os bairros do Rio de Janeiro, para falar a verdade, né? E aí, estudantes de uma escola pública lá desse local, desse bairro da Penha, fizeram uma paródia da Canção do Exílio, ou seja, eles mantiveram a estrutura, tá? Eu vou ler com vocês e vocês vão ver que claramente você consegue lembrar da Canção do Exílio, mas o sentido mudou. Então vamos lá, vamos começar. Minha terra é a Penha, o medo mora aqui. Todo dia chega a notícia que morreu mais um ali. Nossas casas perfuradas pelas balas que atingiu, corações cheios de medo do polícia que surgiu. Se cismarem sair à noite, já não posso mais, pelo risco de morrer e não voltar para os meus pais. Minha terra tem horrores que não encontro em outro lugar. A falta de segurança é tão grande que mal posso relaxar. Não permita, Deus, que eu morra antes de sair deste lugar. Me leve para um lugar tranquilo onde canta o sabiá. Repararam como a estrutura é muito semelhante, né? Você consegue claramente perceber a semelhança com a Canção do Exílio, mas o sentido mudou. Enquanto a Canção do Exílio é um poema de exaltação da pátria, exaltação do Brasil, esse aqui é um poema oposto, ele não exalta, pelo contrário, ele quer sair dali, porque ele não se sente seguro, ele tem medo de viver no local onde ele vive. Então o sentido é totalmente oposto, é uma crítica, né? Querendo dizer que o Brasil não é tão lindo, tão maravilhoso, tão perfeito. O Brasil não é só palmeira e sabiá. A gente tem problemas também, como qualquer outro país, né? Então, é um poema que retrata isso. É uma crítica à Canção do Exílio, à idealização, ao mundo perfeito que a Canção do Exílio demonstra. Então, aqui mudou o sentido, mas manteve a estrutura para você conseguir lembrar. E reparem que tem partes, tem alguns versos em que eles copiam igualzinho da Canção do Exílio. Quando eles fazem isso, o que eles colocam? As aspas. Então, olha só. Não permita, Deus, que eu morra. A gente tem isso igualzinho na Canção do Exílio, aqui. Não permita, Deus, que eu morra, né? Na última estrofe. Então, quando ele coloca isso, já que tá igualzinho, ele põe entre aspas. E no final também, onde canta o sabiá. Olha aí. No finalzinho. Aqui também tem. Onde canta o sabiá, né? Isso aparece várias vezes. Então, quando ele coloca igualzinho, ele põe entre aspas, porque ele tá fazendo a citação. Não foi ele que criou, ele copiou. Mas o resto foi ele que criou. Então, não precisa ter aspas, claro. E a estrutura é muito semelhante para você conseguir lembrar. Então, entenderam a diferença de paráfrase para paródia? Na paráfrase, você vai manter o sentido, você está se apropriando daquilo que a outra pessoa disse, só que explicando com as suas próprias palavras. Então, mantém o sentido, mas muda a estrutura. Você vai explicar com as suas palavras. Na paródia, não. Na paródia, a estrutura se mantém muito parecida, para você reconhecer o texto inicial, o primeiro texto que foi parodiado. Só que você precisa mudar o sentido. Não pode ter o mesmo sentido. Então, na paródia, a gente tem críticas sociais, ou a gente tem humor, né, algum tipo de ironia, só que muda o sentido mantendo a estrutura. Um claro exemplo de paródia, por exemplo, é o filme também, né? Olha só, a gente tem primeiro o filme Pânico, né? Pânico 1, 2, 3, sei lá quantos pânicos a gente tem, que é um filme de terror, né? A proposta do filme Pânico é ser um filme de terror, é quando essa máscara aqui, né, fica conhecida, fica famosa e vira fantasia de carnaval e um monte de coisa. Então, é a máscara do pânico, do filme de terror. E aí a gente tem uma paródia, várias na verdade, né, chamada Todo Mundo em Pânico. Então, a estrutura é igual, olha só. A gente tem o mesmo personagem com a mesma máscara. Os próprios personagens são muito parecidos. As cenas, eu não sei se vocês já assistiram, as cenas, gente, são muito parecidas. Eles realmente
pegam as cenas do filme de terror, mas eles criam humor, eles ironizam, debocham. Ou seja, tem a relação de paródia porque você identifica o conteúdo, tá? O conteúdo, a estrutura, na verdade, né? Você identifica a estrutura é muito semelhante, justamente para você identificar, mas muda totalmente o sentido. Ao começar que um é terror e o outro é comédia, né? Então você mantém uma estrutura muito semelhante para que as pessoas consigam identificar qual texto está sendo parodiado, só que você muda o sentido. Você pode colocar um sentido crítico, um sentido irônico, um sentido humorístico e por aí vai, tá? Próximo tipo de intertextualidade, a gente chama de referência ou alusão. Alguns gramáticos, alguns críticos, eles diferenciam uma coisa da outra, mas não é o caso do nosso livro do edital, então a gente não vai nem entrar nesse mérito porque o livro que está sendo cobrado é um livro que coloca isso como sinônimo, como a mesma coisa, tá? Então vamos entender referência e alusão como sinônimos. O que é referência ou alusão? É quando você menciona, tá? Direta ou indiretamente, ou seja, uma menção explícita ou implícita, você menciona outro texto. Então, no seu texto, você menciona algum outro texto. Como assim? Observem. A gente tem aqui um poema do Carlos Drummond de Andrade, tá? Não sei se vocês conhecem. O nome do poema é No Meio do Caminho. E aí eu vou ler o poema com vocês. No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Gente, esse poema do Carlos Drummond parece ser bobo, né? Ficar repetindo, tinha uma pedra no meio do caminho, blá, blá. Mas é um poema que ele fez num momento difícil da vida dele. E é um poema que retrata essa questão da pedra, de ter uma pedra no caminho. Ele tá fazendo referência aí a obstáculos que apareciam na vida dele, né? Então, ter uma pedra no meio do seu caminho é ter um obstáculo, é ter uma dificuldade, é ter um problema que você precisa superar, que você precisa enfrentar. Então, quando ele fala, nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. O que isso significa? Retina, né? Seu olho. Tão fatigadas, tão cansadas. Então, é quando você já está exausto de dificuldades e você se depara, você vê, você observa ali os seus olhos já cansados e exaustos, você se depara com mais um obstáculo na sua vida, mais uma dificuldade na sua vida, mais uma pedra no seu caminho, tá? Então, é sobre isso que fala esse poema. E aí, a gente tem aqui do lado direito uma tirinha, né? Uma história em quadrinhos. Tá cobrindo aqui, deixa eu tirar para vocês conseguirem ver a tirinha toda. Vida de Passarinho. Esse Vida de Passarinho tem várias tirinhas, tá? Desse mesmo personagem. E aí, uma dessas é essa aqui, ó. Uma pedra no meio do caminho, o passarinho pensou, né? Então, importante reparar, lembra um texto híbrido? Importante reparar, olha lá, esse balãozinho assim. Peraí. Acho que eu preciso clicar aqui na caneta de novo. Pronto. Olha só, esse balãozinho assim, ó, é balãozinho de pensamento, né? Então, ele tá pensando, o passarinho tá pensando. Uma pedra no meio do caminho, ele observa, ele tá olhando para frente e se depara com uma pedra no caminho dele. E agora? Ele para, né? Esse pezinho aqui, ó, levantado, é que ele tá caminhando, se depara com a pedra, ele para e olha para a pedra. E agora? Aí ele volta, né? Se eu tivesse talento, faria um belo poema. Ele tá voltando para trás. No outro, ele dá impulso. Olha lá. Isso aí mostrando que ele voltou correndo. Dá para reparar, né? Ele volta correndo, dá impulso, mas eu sou apenas um passarinho prático. Então, ele volta, dá impulso e pula a pedra. Sou um passarinho prático. Gente, você claramente consegue reparar
que tá fazendo referência, essa tirinha, essa história em quadrinhos aqui, tá fazendo referência ao poema do Carlos Drummond, quando ele fala uma pedra no meio do caminho. E agora? Se eu tivesse talento, faria um poema. Então o Carlos Drummond se depara com um obstáculo no caminho dele, que não é uma pedra literalmente, é um obstáculo, e ele faz um poema. E o passarinho se depara com uma pedra, o objeto, literalmente, né? Lembram do sentido conotativo e denotativo que a gente viu na aula 1? Aqui no poema do Carlos Drummond, pedra está no sentido conotativo. Não é literalmente uma pedra, é um obstáculo. E aqui não, na tirinha está no sentido denotativo, sentido do dicionário, sentido original e real. É de fato uma pedra, esse objeto, né? Então, e aí ele diz, se eu tivesse talento eu faria um poema, fazendo claramente referência ao poema do Carlos Drummond. Mas eu sou apenas um passarinho prático. Então, no caso dele, o que ele faz? Pula a pedra e acabou, vida que segue. Então, a gente consegue perceber que faz referência, né? Ele não menciona aí diretamente, por exemplo, se eu fosse Carlos Drummond de Andrade e tivesse o talento para fazer o poema Uma Pedra, ele não menciona, ele menciona indiretamente, uma referência implícita, né? Quando ele fala a questão da pedra e do poema. Então, ele está mencionando aí uma referência, está fazendo alusão ao poema do Carlos Drummond. Aqui tem outro exemplo para vocês, tá? Eu retirei de um livro do Manuel Bandeira. Então, se eu retirei do livro do Manuel Bandeira, o que eu preciso fazer quando eu coloco para vocês? Eu preciso colocar entre aspas, tá? Porque eu tirei do livro do Manuel Bandeira e coloquei para vocês. E aí, num trecho do livro do Manuel Bandeira, ele fala assim, ó. São em número de 5 apenas as poesias americanas dos primeiros cantos. A primeira é Canção do Exílio. Não há na poesia brasileira versos que tenham alcançado mais larga popularidade. Ou seja, nesse período aqui do trecho, né? Nesse trecho aqui do livro do Manuel Bandeira, que eu tirei para vocês, deixa eu voltar aqui. Que eu tirei para vocês, que é o livro que é o livro Apresentação da Poesia Brasileira. Então, é o livro do Manuel Bandeira em que ele fala sobre poemas, tá? Da literatura brasileira. Ele fala sobre a Canção do Exílio, ó. Não há na poesia brasileira versos que tenham alcançado mais larga popularidade. Então, ele tá falando sobre como Canção do Exílio é um dos poemas mais famosos. Para ele, é o mais famoso poema da literatura brasileira. Então, ele mencionou, ó, entre aspas. Aqui, gente, tá aspas simples, né? Tem a diferença. A gente tem aspas duplas, escreve entre aspas duplas, e a gente tem as aspas simples. Qual que é a diferença? Tá parecendo uma cara, né? Uma carinha. Isso aqui é para simular o texto, tá? Qual que é a diferença? Você usa as aspas simples dentro das aspas duplas. Então, nesse caso aqui, ó, eu já tinha usado aspas duplas, tá vendo? E aí, para colocar mais uma vez aspas dentro das aspas duplas, então eu uso as aspas simples. Se não tivesse entre aspas duplas, por exemplo, se você estivesse lendo de cara o livro do Manuel Bandeira, como foi ele que escreveu, não teria essas aspas duplas iniciais, né? Teria só aspas duplas aqui em Canção do Exílio, porque eu retirei do texto dele. A partir do momento em que eu retiro do texto dele e coloco aqui, eu já tenho que colocar entre aspas. E aí, como tinha já mais essas aspas no texto dele, então viraram aspas simples, tá? Ou seja, aqui é uma referência explícita, né? É uma menção direta, uma referência direta, porque ele tá falando o nome do poema, entre aspas, o nome do poema, tá? Então, isso é fazer referência, alusão, é você mencionar no seu texto, ou de maneira direta, como a gente está vendo aqui, ele está dizendo o nome do poema, né? Ou como a gente viu lá no outro texto, ele não fala claramente, mas você consegue perceber que ele está mencionando, que ele está falando de um outro poema, tá? A gente tem também a epígrafe, gente. A epígrafe, ela é mais utilizada em textos acadêmicos, tá? Livros, textos acadêmicos, monografia, trabalho da faculdade, trabalho da escola e por aí vai. O que é a epígrafe? É a reprodução de um pensamento ou reflexão de alguém. Então, por exemplo, algum escritor, algum filósofo, algum teórico, no início de um outro texto. E aí, gente,
é a mesma coisa que citação. A diferença da citação é que aqui a epígrafe é uma citação no início do texto. É quando você usa a citação, né, o texto de alguém que vai ter a ver com o seu texto. Como assim? Observem só esse primeiro exemplo aqui. Isso aqui é um modelo, tá? Ensinando a você fazer o TCC, que é o trabalho de conclusão de curso da faculdade, né? Quando a pessoa vai se formar, ela precisa fazer uma monografia, um TCC, que é o trabalho de conclusão de curso. E aí, geralmente na monografia tem a epígrafe. O que é epígrafe? É quando você coloca uma citação de alguém, uma citação de que você goste, que tem a ver com o seu trabalho ou que tem a ver com a sua vida, você coloca logo no início do seu trabalho, apresentando o seu trabalho. Então, olha só, essa pessoa aqui, né, quis colocar no início lá do trabalho dela essa citação da Cora Coralina. Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Então, vai que é uma pessoa que está se formando numa licenciatura, né? Alguém que vai virar professor, e aí a pessoa colocou aí no início da monografia dela essa citação da Cora Coralina. Então, é uma citação só que voltada para o meio acadêmico. Quando você coloca isso logo no início, como apresentação do seu trabalho, ou porque vai ter a ver com o capítulo do seu trabalho. O outro exemplo que eu coloquei para vocês é o livro do Mia Couto. Eu não sei se vocês conhecem esse autor, tá? Esse livro dele, chamado Antes de Nascer o Mundo, faz exatamente isso. O livro é dividido em vários capítulos, tá? E no início de cada capítulo, ele coloca uma citação de alguém, de outro autor, que tenha a ver com o conteúdo do capítulo desse livro dele. Então, essa citação no início do capítulo, que tem a ver, como se fosse uma abertura, uma apresentação para o conteúdo do capítulo, do restante do capítulo, isso é chamado de epígrafe, tá? E por fim, a gente tem o pastiche. O pastiche, gente, ele tenta manter tudo igual. O sentido, a estrutura, a estética, ele tenta manter tudo igual. A grande questão dele é que ele tem a ver com atualização. É quando alguma coisa já está muito desgastada, antiga, todo mundo já conhece, ninguém quer mais ver ou ler, e ele traz uma atualização. Então, ele mantém a estrutura, o sentido, tudo, só que ele tenta modernizar e atualizar para atrair novamente a atenção do espectador. Então, por exemplo, a escolinha do professor Raimundo, né? A gente tem a primeira escolinha do professor Raimundo, lá de 1992, né? Que era com o Chico Anísio, olha só. E todos os outros personagens, muitos já até morreram, inclusive, hoje em dia, né? Então, tinha lá o personagem característico, cada um tinha o seu jeito e por aí vai, né? As suas falas, o seu modo de agir, por aí vai. E o professor da escolinha, né? O professor Raimundo, da escolinha do professor Raimundo. Isso é muito antigo, passou na televisão por muitos anos. E aí a Rede Globo, a emissora Rede Globo, esse ano não, já tem um tempo, agora eu não vou saber dizer qual ano, mas há um tempo atrás resolveu criar uma atualização da escolinha do professor Raimundo para voltar a passar isso na TV aberta. Então eles mantiveram tudo, os personagens, olha só, esse aqui é o Chico Anísio, com o primeiro professor, né? E aí esse aqui, eu esqueci o nome desse ator agora, não vou saber, não vou lembrar, que eu não assisto muito. Nunca assisto, na verdade, eu sei que existe, mas eu não acabo não assistindo. E esse ator aí, ó, para ser o novo professor Raimundo. Então, reparem que a estrutura é igual, o tipo do cabelo, o bigode, a roupa. Ele fala igualzinho, tem as mesmas palavras, as mesmas expressões, o mesmo jeito de falar. Só que ser atual, é uma atualização, né? Tentou modernizar. E os próprios personagens também, ó. Como vocês conseguem ver aqui. Olha essa personagem aqui, feita por uma atriz atual, né? Mas que claramente faz referência a essa aqui, ó. Estão vendo? E vários outros, né? Todos os personagens, eles eram personagens da escolinha. Inclusive, eu acho que esse aqui, se eu não me engano, tá? Me corrijam se eu estiver certa, não sei.
Mas se eu não me engano, esse personagem aqui é pai desse ator que faz o mesmo personagem agora. Eu acho que é pai e filho, não tenho certeza, tá, gente? Posso estar errada, porque como eu falei pra vocês, eu não assisto, mas ouço as pessoas falarem. Enfim, de qualquer forma, deu pra entender, né? Deu pra entender que mantém a estrutura, mantém o conteúdo, mantém tudo. Só mantém até o nome, Escolinha do Professor Raimundo, mesma coisa. Só que é uma atualização. Isso aqui é feito hoje, então muitas coisas que são faladas são coisas atuais, né? Nas perguntas do professor, na resposta dos alunos. Se eu não me engano, agora na pandemia, estava acontecendo a escolinha do professor Raimundo, só que online. Então o professor ficava lá na tela do computador, os alunos fazendo vídeo chamada e os mesmos personagens e tal, só que atualização, né? Coisa que era impossível na época da escolinha do professor Raimundo de 1992. Então mantém igual, mas é uma atualização, beleza? Esse é o pastiche. Então, relembrando, gente, esses são os tipos de intertextualidade, tá? Então, vocês já entenderam o que é intertextualidade, é a relação entre textos e dependendo dessa relação, você consegue classificar o tipo de relação. Então, a gente tem a citação, a gente tem a paráfrase, a gente tem a paródia, referência ou alusão, né? A gente tem a epígrafe e, por fim, a gente tem o pastiche. Canetinha. O pastiche. Beleza? Espero que vocês tenham entendido o conteúdo bem tranquilo. Façam os exercícios e depois assistam a aula de correção dos exercícios. Beleza? Beijo, tchau, tchau. Até a próxima.